Hoje eu quero trazer aqui para você uma palavra de Deus, uma reflexão. Quero compartilhar isso com você. Quero agregar valor na sua vida, que a palavra de Deus ela tem muito valor para nós. E eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: seja forte. Ouviu? Vou repetir então, seja forte. Nós vamos aqui ler uma palavra, uma base bíblica, para a gente poder aqui trazer o que Deus quer trazer para o seu coração. O livro de Josué, capítulo 1, o verso 6, está falando assim, ó: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Amém? Hoje Deus propôs aqui no meu coração uma palavra dele para vir te encorajar. Para você que está aí me ouvindo, eu não sei que situação que você se encontra, se está tudo legal, se não está, mas o Espírito Santo conhece nossos corações e Ele sabe o que deve tratar com cada um de nós. E Ele colocou esse tema específico no meu coração, seja forte. E nós vamos entender como esse homem, Josué, foi forte perante Deus. Para você entender a história, Josué é aquele que vai suceder Moisés. Quando se fala de Moisés, foi um dos maiores profetas, do Antigo Testamento, se não for o maior profeta. E a Bíblia diz que Moisés, ele falava cara a cara com Deus, face a face. Moisés falava com Deus de uma forma tão íntima, mas tão íntima, que aquele povo olhava e falava: poxa, Moisés, parecia até que Moisés já era Deus para alguns, Alguns até idolatravam ele, mas Moisés, ele cumpriu o seu papel, ele fez o que era para ele fazer, ele fez o seu chamado, cumpriu a sua vinda aqui nessa terra. E Josué todo o tempo estava ao lado de Moisés, em todo o tempo ele estava junto de Moisés, e aprove Deus escolher então Josué. Ele foi um homem escolhido para suceder Moisés. Quando Moisés, antes de Moisés vir a falecer, ele já preparou Josué, instruiu Josué, falou para o povo de Israel que estava vindo, peregrinando pelo deserto há muito tempo, que quando ele chegasse o momento dele partir, Josué então ia ser aquele que ia conduzir todo aquele pessoal, toda aquela gente, para chegar até a terra prometida. Bem, chegou o dia, chegou a hora em que Moisés partiu para o Senhor, cumpriu o seu papel e ficou agora em Josué, encarregado de levar o povo até a terra que Deus prometeu. E uma das palavras, uma ordem de Deus, não é nenhuma palavra, uma ordem de Deus para Josué, que falou muito no meu coração, é: seja forte. Sabe? Seja forte. E eu me pergunto, por que ele deveria ser forte? Por que ele deveria ser forte? A primeira coisa que nós devemos entender, que o que foi dado a Josué foi uma grande responsabilidade. Ele deveria ser o quê? Forte para aguentar a pressão. Porque se você olhar na Bíblia, você vê que aquele povo não era um povo bonzinho. Era o povo de Deus, era o povo escolhido. Interessante isso, mas ele não era um povo bonzinho. Era um povo que toda hora vivia reclamando, um povo que vivia murmurando. E Moisés passou poucas e boas com esse povo. A Bíblia diz que Moisés chegou até perder a sua paciência. Agora, Josué sabia que tinha uma grande responsabilidade. E qual que era essa responsabilidade? Alcançar a promessa. E eu já quero aqui começar a compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, que para você alcançar a promessa, você deve ser forte. Você não pode ser uma pessoa que é levada em qualquer palavra, que se deixa levar pelo momento, pela situação. Você deve ser forte. A palavra de Deus que veio para Josué foi a seguinte: seja forte. Seja forte.
E quando Deus deu uma ordem para ele ser forte, é porque grandes lutas iam vir. Grandes pelejas iam vir pela frente. E Deus já ordenou para ele: seja forte. Porque as lutas do dia a dia iam ser lutas grandes, iam ser lutas que talvez ele não ia aguentar, talvez ele ia se sentir sozinho, talvez ele ia se sentir de uma maneira que ele ficasse à mercê e viesse a fraquejar. Mas todo momento que chegava um pensamento nele de fraquejar, ele lembrava de uma palavra que Deus deu para ele no início: olha, Josué, seja forte. E além de ser forte, Deus falou para ele: seja corajoso também, porque se só forte não adianta, tem que ter coragem. E agora eu me pergunto, diante dessa responsabilidade que é agora assumir um papel de levar o povo de Deus até a terra prometida, como ele seria forte? Será que ele teria que, naquela época, eu não sei, mas trazendo para os dias de hoje, será que ser forte é a gente entrar na academia? Será que ser forte é a gente levantar uns pesos? Nada contra, porque a academia faz bem para a nossa saúde, até recomendo a você a colocar esse corpo que Deus te deu, esse templo do Espírito Santo em dia aí, fazer uns movimentos, né? Fazer alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que como ele seria forte, de que jeito que ele deveria ser forte. Não era dessa força que Deus estava falando, era da força do Senhor. Era uma força, né, que deveria estar na mente e no coração dele. E quando eu olho para a palavra que a Bíblia fala, seja forte, como ser forte? Nós vamos ler aqui no verso número 7, que Deus olha para Josué e diz assim, ó, somente seja forte e muito, não é pouco, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, olha para você ver, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Deus estava falando para ele, seja forte. E como ele iria ser forte? Obedecendo a palavra de Deus. Talvez você está vivendo uma vida que o Espírito Santo está falando para você, seja forte, você não sabe como você tem que ser forte. É você obedecendo a palavra. É obedecendo os mandamentos de Deus. Não é desviando os seus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda. Era viver como Moisés viveu. Olha que responsabilidade, Josué, viver como Moisés. Moisés faltava pão, o povo reclamava, Moisés orava e vinha maná do céu. Faltava água, o povo reclamava, Moisés tocava na rocha, saía água. Faltava carne, o povo reclamava, Moisés orava e tinha carne. Quer dizer, era uma grande responsabilidade viver e ser um exemplo como Moisés foi. Mas o que Deus quer trazer para nós aqui é que você tem que viver uma vida onde você obedeça a palavra. E como eu vou obedecer a palavra se eu não medito nela? Como eu vou obedecer a palavra se eu não leio ela? Porque a Bíblia ela diz lá no verso número 7 a seguinte coisa, ó, nela medite. Ele falou para ler. Eu poderia pegar a Bíblia e ficar lendo. Hoje eu vou ler 2 versículos, amanhã eu leio 3, 4, amém por isso. Só que só ler não basta. A Bíblia não é um livro feito só para ler. Igual você tem que ler e meditar naquilo que você está lendo. E Josué então meditava naquilo que Deus colocou no coração dele. Então você deve meditar na palavra. Você deve pegar a Bíblia e não somente ler. Então essa é a palavra de Deus para Josué, é a palavra de Deus para o seu coração. Medite na palavra. Tire um tempo para que você seja forte. Forte de entendimento. Porque aquele que tem entendimento de Deus, de Cristo, ele vence as lutas. Quando vem as lutas na nossa vida, quando vem as aflições e não temos em quem nos apoiar, numa pessoa para nos apoiar, nós vamos nos apoiar na palavra. Nós vamos nos apoiar na rocha. Nós vamos nos apoiar naquilo que Deus deixou para nós, que é o pão vivo
que veio do céu. Jesus, certa feita, ele falou isso para os discípulos: eu sou o pão vivo que veio do céu. Eu sou a água viva, e quem beber de mim nunca terá fome, nunca terá sede. Sabe, então, para ser forte, é forte de entendimento. Guarde isso. Você tem que ser uma pessoa forte de entendimento da palavra. É isso que o Espírito Santo quer trazer para você. E você não deve somente meditar para você. Olha para você ver o que a palavra diz. No verso número 8, capítulo 1, ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. A Bíblia está falando, ó, não só medite, mas compartilhe também a palavra. É isso que eu estou fazendo aqui, eu estou compartilhando a palavra com você. E você vai ser usado por Deus e vai compartilhar essa palavra com outras pessoas. Para que outras pessoas possam ver e ouvir o que Deus está falando, que é, seja forte. Não importa o que esteja acontecendo, porque eu sei, eu já passei por situações na minha vida que eu falei, eu não vou aguentar. De tamanha pressão, de tamanha ondas do mar da vida. Mas o Espírito Santo falava no meu coração e fala para nós, ó, seja forte, medite na palavra, tenha entendimento, guarde as palavras no seu coração, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, seja forte e compartilhe aquilo que Deus coloca no seu coração, compartilhe a minha palavra. É isso que Deus falou para Josué aqui, olha, você além de meditar, você tem que compartilhar para todo mundo aí. Todo mundo tem que ouvir, para que então se cumpra fielmente o que nela está escrito. Você sabe por que muitas promessas não se cumprem na nossa vida fielmente? Porque às vezes a gente deixa de meditar, às vezes a gente deixa de colocar em prática. Sabe, é uma coisa tão boa ler a palavra, mas eu sei que tem momentos da vida, né? E eu digo de experiência própria que a gente às vezes até deixa a palavra de lado, de tanta, vamos dizer assim, de tanta paulada que a gente leva, né? É tanta paulada que a gente leva no lombo que chega um momento que a gente, né, fica até meio desacreditado. Mas a palavra de Deus vem renovando a nossa força hoje, dizendo, seja forte, seja forte. Por que ser forte? Além de cumprir o que nela está escrito, está falando lá no finalzinho do verso 8. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. É isso que Deus está querendo. Era isso que Deus queria naquela época para aquele povo. Era fazer um povo bem sucedido, fazer um povo próspero, um povo agradável. Mas muitas das vezes aquele povo foi rebelde, foi um povo, mesmo um povo escolhido de Deus, foi rebelde contra o Senhor. O Senhor ordenou então para Josué, seja forte. E se nós, se eu, se você, nós meditarmos nela, como está falando, de dia e de noite, nós começamos, além de ser forte, de aguentar a pancada do dia a dia, porque não é fácil aguentar a pancada do dia a dia, tem que ter o psicológico forte, senão você fica abalado. Mas o melhor psicológico é na palavra. Amém? Mas existem alguns benefícios de ser forte. E eu não estou falando nem de ser corajoso. Eu estou falando apenas de ser forte. Ser corajoso é outro assunto, que não é o que eu vou falar aqui nesse momento. É só ser forte. Mas os benefícios é ser bem-sucedido, ser próspero e ter Deus todo o tempo junto de você. Esses são os benefícios de quem é forte. De quem quando encara uma batalha, não desanima, não corre, vai para cima. Quando eu falo de ser próspero, porque existem várias pessoas com vários tipos de religiões, com várias crenças, são pessoas bem-sucedidas, não são? São pessoas prósperas. Mas aqui eu estou falando de uma prosperidade divina, não só de coisas materiais, mas de coisas espirituais. Você conseguir entender, né, que nós devemos... A palavra diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome e o ladrão rouba. Mas ajuntais tesouros aonde? No reino dos céus.
Lá está guardado. Então os benefícios de ser forte são isso. E quando eu olho para essa palavra, e eu quero finalizar aqui, um exemplo muito claro que está sobre ser forte no Senhor. Não ser forte e falar, eu sou bom, eu sou o cara, você entendeu? Nada contra quem é forte, quem é musculoso, e está tudo certo. Mas o que o Espírito Santo quer nos ensinar é a ser forte. Como quem? Como Josué. Que depois desse momento, se você for continuar a ler histórias, Josué passou com o povo diante do Rio Jordão, Josué rodeou ali as muralhas de Jericó durante 7 dias, e aquelas muralhas vieram abaixo porque ele foi forte, e as pessoas que estavam com ele também foram fortes, porque meditavam na palavra. Deus quer que você medite, e depois que você meditar, que ela fizer morada no seu coração, que ela começar a produzir fruto, então você começa a compartilhar ela. Porque não é só para mim, não é só para você, você deve compartilhar ela. Livro de 1 Samuel, seu capítulo 1, verso, eu acho que é Samuel capítulo 17, verso 45. Verso 45 está contando sobre a história de Davi contra Golias. E dentro dessa história de Davi contra Golias, você já conhece, eu não vou ficar aqui, né, como diz, enchendo linguiça, né? Eu vou falar o que o Espírito Santo me concede falar. Davi e Golias, um pequenininho contra um gigante. Mas Davi teve uma atitude muito interessante que a gente vai ler aqui no verso 45. Ó. A Bíblia diz que Golias estava lá desafiando todo mundo. Falando, não tem homem aí suficiente para me derrotar, não tem ninguém aí para me derrotar, não tem ninguém aí que possa me derrotar. E o povo de Deus, escute isso, hein? O povo de Deus estava como? Tudo com medo, tudo medroso. Ninguém quis encarar. Porque se a gente for pensar na realidade, a gente encontra cada Golias na nossa vida que tem vez que dá vontade de correr, né? Dá vontade de afinar, igual corda de viola velha, né? Dá vontade de afinar. Mas Davi, sendo pequeno, ele falou, não, né? Como que pode esse cara ficar aí zombando, criticando? Eu vou lá. Ninguém acreditou que Davi ia aí, mas foi, eu vou lá. Então, numa conversa entre Davi e Golias, num diálogo entre os dois, Davi e Golias está falando para Davi, hoje mesmo eu vou dar a carne sua para os urubu comer aí. Hoje mesmo você vai morrer. Olha o que Davi vai falar para ele no verso 45 de 1 Samuel capítulo 17. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Sabe o que Davi nos mostrou? Olha a força de Davi. Aí ele falou, você vem comigo com todo tipo de arma que você puder, mas eu vou enfrentar você, não é na minha força, é na força do Senhor dos exércitos. Você vem comigo contra a lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E ele fala, Davi ainda desafiou ele, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Olha pra você ver, baixinho, molequinho, desafiando o gigante, eu vou arrancar a sua cabeça. Mas ele não confiava na força dos seus braços, ele confiava na força do Senhor. Por quê? Porque ele lia a palavra, ele meditava na palavra. Então, veja, isso aqui é profundo, no estético dele, ele era o quê? A Bíblia diz que ele era franzino, ou seja, ele era magrinho, ele era pequenino. Mas no psicológico dele, ele fala, eu sou forte. Sabe quando a pessoa tenta trabalhar no meu e no seu psicológico, falando assim, você é fraco, larga a mão, você não vai aguentar a pressão. Mas como ele lia a palavra, como ele meditava na palavra, ele pensava, ele não olhava no espelho, ele não via um garotinho franzino, ele via o rei de Israel, porque era promessa de Deus. Era promessa de Deus ele ser rei. Ele falou, então eu tenho que vencer os desafios. Então o que Deus quer mostrar para nós é que às vezes você perde a luta, é no psicológico. É antes de entrar em batalha, você já perdeu, porque você está com o psicológico fraco. Quando você olha, mas o psicológico dele estava blindado com o capacete.
na salvação. A palavra de Deus estava no peito dele. Ele falou, ó, você vem contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E ele fala, ó, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele desafiou ainda, porque ele era forte. Então Deus está falando a sua palavra, seja forte. Seja forte, não desanima. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando. Talvez seja uma doença, talvez o médico já te desenganou, já falou para você que não tem mais jeito. Você está lutando aí talvez contra uma doença que não tem cura, contra um câncer, contra sei lá o que for. Mas se você crê na palavra de Deus, o seu psicológico ser blindado pela palavra, você fala, eu vou vencer. Você pode dizer onde você está. Eu não sei onde você está, mas você pode dizer, eu vou vencer. Porque eu sou forte, porque a palavra me faz forte. Eu estou falando aqui com você porque eu quero agregar valor na sua vida. Eu quero trazer algo do céu para você. E Deus não quer que você fique choramingando, fica chorando, mas que você seja forte. Porque essa palavra, ela é para mim também. Ela é para mim também. Sejamos fortes. Em quem? No Senhor. Você vai vencer essa luta. Deus vai abrir as portas do céu para você. Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Ele vai mostrar que as promessas se cumprem. E você, lendo a palavra, você vai tendo intimidade, você vai crendo, a sua fé vai sendo aprimorada, você vai aquecendo. E quando você vê, você já entrou na terra prometida, você já alcançou a promessa. Seja forte, não desanime. Eu quero orar pela sua vida, onde você está. Meu Deus, abençoe essa pessoa. Eu não sei o que ela está vivendo, não sei o que ela está passando nesse momento. Talvez está numa dificuldade muito grande, talvez está já desenganada pela medicina, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e nos manda ser forte. Forte para vencer as lutas do dia a dia, forte para sermos mais daquilo que pensamos. Senhor, abençoa essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa estar com ele, com ela e fazer morada no coração deles. É o que te peço e te agradeço. Amém. Fala aí, meu amigo, minha amiga, você que ficou até o final dessa mensagem. Eu quero que reforçar o que eu já falei em vídeos anteriores, para você curtir esse vídeo, deixar o seu like aí, você se inscrever no canal, que vão vir mais mensagens. Não esqueça de comentar também, é muito importante para a gente aqui, tá? E assim a gente vai crescendo junto. Vamos compartilhar a palavra de Deus. E é isso aí, tamo junto. Não se esqueça, seja forte.